A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Estamos aqui para aprender um pouco da palavra de Deus, né? Ao decorrer deste tempo que nós estamos vivendo. E queria ler a palavra do Senhor aqui para todos que estão ouvindo, né, da palavra de Deus sobre a volta de Cristo, né? A qual muitas pessoas não temem ao Senhor, as pessoas estão preocupadas com as coisas que estão acontecendo, e nós vemos que é a aproximação da volta do Filho de Deus. O pastor Valdemir, estou fazendo esta live passar alguns versículos da palavra de Deus, né, irmãos? Porque nós vemos que os dias atuais estão difíceis, principalmente para os cristãos sobreviverem. Uma passagem muito bem conhecida em Mateus 24, eu quero deixar a palavra de Deus aqui, né, para nós pegarmos um exemplo que Cristo nos deixou. Muitas das vezes pessoas estão dormindo espiritualmente, esquecendo que Deus tem enviado seu Filho para a nossa salvação. Diz assim a palavra de Deus, uma passagem muito conhecida, Mateus 24, e pegar do versículo 21 a seguir. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o começo do mundo, até agora nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não dê créditos, porque surgirão falsos criadores e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, que de maneira que enganarão, se for impossível, até os escolhidos. E eis que eu tenho aprendido. Portanto, se vós disserem, eis que o Cristo está ali no deserto, não sais. Os que eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Irmãos, veja bem a palavra de Deus. Ela já está dizendo bem clara sobre nós a vigilância, né? Sobre nós olhar para a palavra de Deus e nós passar a aprender o que o Senhor ele quer com a nossa vida. Como eu acabei citando, Jesus ele veio nos mostrando, né, nos orientando da palavra, e muitas pessoas estão olhando a palavra de Deus como se fosse qualquer livro, sem interpretar, sem observar aquilo que o Senhor vem dizendo. Muitos estão brincando com a palavra de Deus. O que eu queria dizer sobre a palavra de Deus, irmãos, que nós temos que vigiar muito bem mais do que a gente estamos vigiando, né? Eu, como pastor, eu oriento sempre os meus membros, as minhas ovelhas, que nós temos que estar hábito, né, para vigiar contra essas astúcias e potestade do inferno que está nesses últimos dias, né, afligindo o povo de Deus. Veja bem, quando Jesus ele disse aqui no versículo 24 do capítulo 24, ele está dizendo assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se forem possíveis, escolhidos. Irmãos, é o que nós estamos vendo hoje nos últimos dias. Quer ver uma comparação da palavra de Deus? O que está acontecendo sobre os falsos profetas? Nós vemos tantos pregadores da palavra de Deus, que se diz ministro do Evangelho de Cristo, que eles estão enganando suas próprias ovelhas, né? Por exemplo, podemos ver que pessoas, pastores, né, de outras denominações,
estão usando as suas ovelhas como manobra. Como assim, pastor Valdemir? Eu vou deixar bem explicado na palavra de Deus que o Senhor Jesus disse que isso ia acontecer. É óbvio que aconteça, principalmente nos últimos dias que nós vivemos em cima dessa terra. Pessoas que pregam por dinheiro, pessoas que passam o culto inteiro pregando dinheiro, né? Usando a palavra do Senhor, pastores que fazem milagre pedindo dinheiro. Nós podemos ver tantos falsos profetas desta forma, dessa maneira, né? Que entra na mente das pessoas, né? Um exemplo, tem igrejas que se diz que serve a Cristo, mas só que as pessoas chegam e destrói a família. Como assim destrói a família? Vamos ver que uma pessoa, você vai com a sua consciência para a igreja atrás de uma busca de um milagre, atrás de uma bênção do Senhor. E para sua decepção, no final do culto, o pregador ele chega e fala assim para você: dê tudo que você tem, dê a chave da tua casa, dê a chave do teu carro, que amanhã Deus te dará outras coisas melhores. Irmãos, é falso profeta, fuja disso. A Bíblia nos ensina isso aí, fuja disso. Porque Deus, Ele não manda que nós ajuntais tesouro aqui na terra, de maneira nenhuma. Paulo ele descreveu dizendo que nós temos que orar uns pelos outros. Paulo ele não falou para nós pedir para os outros o que ele tem, né? Muitas das vezes a pessoa lutou tanto, às vezes mais de 10, 15 anos, para ter sua casa, para ter seu carro, né? E chega um falso profeta desse e fala um negócio desse aí. Para mim, destrói a família, para mim acaba com a família. Tira aquilo que às vezes não, tira aquilo que Deus deu para ela, né? Então fuja disso. Mas pastor, você é contra o dízimo? Eu não sou contra o dízimo, é bíblico. Nós podemos ver que o dízimo, irmãos, o dízimo ele é dado que nem Abraão fez o seu voto com Deus, de devolver o dízimo ao Senhor. O dízimo, se nós analisar na palavra de Deus, de início ele foi feito um voto. A pessoa tem que devolver o que é de Deus. A obra de Deus precisa. Mas tem um detalhe: jamais o pastor ele pode obrigar a pessoa a dar dízimo. Tem pastores que ele prega dizendo que se a pessoa não dá o dízimo, ele vai para o inferno. Segundo a palavra de Deus, pelo que eu li, eu estudo o Evangelho, eu nunca achei isso dentro da palavra de Deus, que Deus condena alguém por não dar o dízimo. Mas aí você pode perguntar: mas pastor, mas em Malaquias está escrito, né, que isso rouba a Deus. Irmão, preste atenção bem na palavra de Deus em Malaquias. Por que Deus falou aquilo? Deus não estava falando com os necessitados. Deus ele estava falando com pessoas que podia dar e não dava. Deus estava falando com pessoas que guardavam a sua riqueza. Se ofertava na casa de Deus, se dizimasse na casa de Deus, eles davam pela metade, davam o que sobrava. Eles estavam roubando a Deus. De maneira nenhuma Deus falou que eles iam para o inferno por causa de não dar o dízimo, né? Deus não estava falando com pessoas necessitadas ali, porque segundo a Bíblia o dízimo ele era em alimentos, né? Ele era juntado em alimentos para que haja mantimento na casa de Deus. Então Jesus aqui, irmão, nos últimos dias ele vem nos alertando contra os falsos profetas, contra todos. Não viver na mentira, do engano dos falsos profetas. É o que nós estamos procurando na palavra de Deus. Pastor, então se alguém não dá dízimo na tua igreja, irmãos, nós vamos orar para Deus abençoar, para Deus abrir a mente dele,
Porque se ele não tem condição de dar o dízimo, irmão, eu não posso condená-lo. E segundo a Bíblia, você não pode condená-lo. Se ele não pode dar o dízimo, segundo a palavra de Deus, é a necessidade que ele está passando, é uma luta, é uma prova, Deus não vai amaldiçoar. Jamais Deus vai condenar. Porque o dízimo, no entanto, o dízimo foi um voto. Ninguém fez esse primeiro voto. Foi Abraão. Ele fez um voto com o Senhor. Aí Jesus ele disse: vós quer ser tratado como filho de Abraão? Então dizimais, né? Na obra de Deus, dizimais. Mas, irmãos, a palavra do Senhor disse que nós não devemos fazer voto, que nós não podemos cumpri-la. Mas, pastor, e o dízimo então? Está sem entender ainda? O dízimo, irmãos, segundo a palavra do Senhor, ele é dado conforme você fez um voto com o Senhor. A obra de Deus precisa. A obra de Deus necessita de uma ajuda de todos os irmãos. Mas a palavra de Deus, ela não condena quem não pode dar. Malaquias, Deus estava falando com quem podia dar e quem não dava. Uma comparação: se um irmão está passando por luta, por dificuldade, por problema, por tribulação financeira, e ele não pode dar o dízimo, se ele estiver nessa prova, Deus vai mandar ele para o inferno? Deus vai tirar dele a salvação por causa que ele está passando por luta? De maneira nenhuma. Então tem muitos ladrões, muitos falsos profetas por aí, e Jesus manda nós vigiar. Muitos falsos profetas, onde nós lemos, Jesus aqui ele está dizendo a respeito deles se passarem por Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Pastores de altos escalões, pastores grandes, né? Arrastando multidão e muitas pessoas se idolatrando, como se ele fosse Cristo. Não tem humildade nenhuma, porque a humildade de um pregador do Evangelho é ele pregar a palavra de Deus em qualquer lugar, meu irmão. A palavra do Senhor nos ensina que quem aprende do Senhor jamais ele vai pregar aonde ele quer, é aonde Deus quer. Jesus ele manda nos vigiar. E Jesus disse: haverás então grandes aflições, no versículo 21, como nunca houve desde o começo do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. Jesus ele já está preparando, irmão, uma igreja que observa todas essas coisas. Jesus ele está preparando uma igreja que tem vontade de morar no céu, não uma igreja perdida, uma igreja de falsos ensinadores, uma igreja que não tem doutrina, né? Falsos profetas ensinando muitas coisas. Eu vejo pastores, irmãos, que ultimamente a gente olha, é usado na mão de Deus, ele faz isso, faz aquilo, entende a palavra e fala a verdade, mas o importante que é para ele dizer, ele não prega a palavra do Senhor, e muitos caem nesses falsos profetas. Pastores que têm medo de pregar a palavra, têm medo de pregar sobre vaidade, têm medo de pregar sobre como a ovelha tem que andar dentro da casa de Deus com respeito, com ordem, decência, não mostrando as curvas do corpo, não mostrando a sua nudez. Pastores que têm medo de falar e perder aquelas pessoas, perder dinheiro, irmãos. Nós temos que pregar a verdade, custa o que custar, mesmo que fica 2 ou 3 dentro da igreja, mas Deus ele vai enviar alguém que quer compromisso com a palavra do Senhor, não pessoas que querem descompromissar. E Jesus ele manda nós nos orientar sobre isso. Jesus manda que nós observamos, né, a palavra de Deus, porque como foi nos dias de Noé, no versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim serão também a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, eu estava comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Outra coisa que me chama a atenção: quantos evangelhos prega? 2, 3, 4, 5, 6, até 20, não sei se chega até esse limite, mas se for de pregar até 20 casamentos, pastores pregam. Pastores pregam, diz, mas se for por causa da prostituição.
né? Pode largar. Mas Jesus de maneira nenhuma falou isso dentro da Bíblia. Nós podemos ver que 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, Paulo ele foi bem claro no seu palavreado. Paulo ele disse: não mando eu, mas o Espírito de Deus. Se a mulher se apartar-se do seu marido, fique só. Como tanto o homem se apartar-se da sua mulher, que fique só. Casamento é um só. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas não deu certo. Mas você aprendeu dentro de uma igreja evangélica o seu casamento. Como é que não deu certo? Então está errado aí. Os dois estão num praticamento de erro aí. Porque você aprendeu dentro da igreja, dentro do evangelho, ou às vezes até fora. Pastor, mas eu não era evangélico. Preste bem atenção, meu irmão. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Jesus ele veio na terra. Ele veio na terra. E já tem 2020 anos que ele partiu, deixando o Espírito Santo. De lá para cá, Jesus despregou o que ele disse sobre casamento, porque até onde eu sei, Jesus ele prega o casamento é um só. De lá para cá, teve algum apóstolo, Jesus despregou, o apóstolo Paulo despregou o que ele falou em Coríntios 7:10, o apóstolo Paulo despregou o que ele falou em Romanos 7, capítulo 7, do versículo 1 a seguir, que quem separa o casal é a morte. Não despregou. Então isso, irmãos, quem prega 2, 3, 4 casamentos, não deu certo, pode largar e se separar, é falso profeta. Cuidado, Jesus está voltando e muitos cristãos, muitos evangélicos vão ser pegos nisso aí. Muitos vão perder a salvação por causa disso, irmãos. Porque a Bíblia já, no entanto, ela diz, como tanto o homem e a mulher, se eles forem ausentes ao Senhor, respeitando a obra de Deus, eles edificam a sua casa, eles não destroem, mas os tolos destroem. Irmãos, que Deus o abençoe, que o Senhor complete a palavra, vocês examinem as Escrituras, porque estão passando os dias, nós vemos que Jesus está próximo, e cuidado com os falsos profetas, os falsos ensinadores. Que Deus o abençoe de todo o coração, irmãos, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você se sentir no coração de dar um like neste canal, se inscrever neste canal, me ajuda muito para que a obra de Deus não possa parar, possa crescer na presença de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus Cristo.